Olá, bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Já estamos chegando em mais um final de semana. Hoje é dia 25 de setembro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Ouçamos. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou-lhes: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Queridos amigos, queridos irmãos, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, no Evangelho de hoje, Lucas nos apresenta a preocupação de Jesus sobre o conceito que as pessoas tinham acerca de sua pessoa. E então faz aos discípulos a inquietante pergunta: "Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem?" O interessante disso tudo é que os discípulos escutavam os mesmos comentários que chegaram aos ouvidos de Herodes, que Jesus era João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas antigos que havia ressuscitado dos mortos. Aliás, foi esse o evangelho de ontem. Mas o que Jesus realmente queria saber era o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. E nesse momento, é Pedro quem toma a iniciativa da resposta e diz: "Tu és o Cristo de Deus." A palavra Cristo vem da língua grega. É uma tradução literal de Messias. E isto significa ungido. Esta resposta de Pedro tem todo um significado. E é sobre isso que vamos refletir com vocês nesta manhã. Os livros proféticos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias, o Salvador, e atribui a ele o poder de curar os doentes, expulsar demônios e trazer a paz ao povo. João Batista sabia muito bem disso. E é por isso que quando ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias, Jesus pediu que os discípulos de João o acompanhassem durante aquela tarde, enquanto ele realizou a cura de cegos e aleijados. Depois disso, Jesus disse aos discípulos de João que voltassem para dizer o que eles tinham visto. Jesus não queria dizer neste momento que ele era o Messias, pois muitas coisas ainda precisavam acontecer antes do seu martírio. João Batista, como conhecedor das Escrituras, sabia desses sinais. Se Jesus já afirmasse desde esse momento que ele era o Messias esperado, o alvoroço e a polêmica seriam tantos que poderiam encurtar a sua trajetória aqui na Terra, no meio de nós. Então poderíamos perguntar: as pessoas da época de Jesus não sabiam que ele era o ungido de Deus? Não sabiam que Jesus era o Filho de Deus? Pois é, eles não sabiam. Somente sabiam os discípulos de Jesus, e somente eles deveriam saber disso.
E Jesus os proibiu severamente de comentar isso com qualquer pessoa antes que Jesus passasse pelo martírio, morte e ressurreição. Aliás, ainda hoje, os judeus esperam a vinda de um Messias. Para eles, Jesus foi apenas mais um profeta, como tantos outros profetas do Antigo Testamento, que teve a sua importância, mas que não libertou o povo como eles esperavam. O entendimento deles não permite que vejam a libertação que Jesus veio trazer. A libertação da escravidão do pecado. Essa libertação vai muito além da libertação que eles esperavam, que era a libertação da servidão aos romanos da época, e depois a tantos outros povos ao longo da história que continuou a escravizar os judeus. A libertação que Jesus veio trazer é de dentro para fora. Você pode estar acorrentado numa prisão e ser livre. Você pode estar doente em um leito de hospital, rejeitado pelos seus pais, estar em um orfanato ou em um asilo. Pode ter perdido a saúde, a dignidade, o dinheiro, a liberdade de ir e vir, e ainda assim sentir-se totalmente livre. Parece contraditório, mas é a verdade. E a verdade vos libertará. Nem a morte causa medo a quem tem essa liberdade que Jesus Cristo veio nos trazer. A maior prova de fé e sentir-se totalmente livre é não temer a morte. Para Pedro e para a nossa igreja, firmada nos ombros de Pedro, Jesus é o Filho do Homem, que veio nos trazer essa forma livre de ser. É o Deus que se fez humano, convivendo no dia a dia comum entre as pessoas e comunicando-lhes seu amor divino e eterno, que permanece para sempre, para além da própria morte. Mas a pergunta para essa manhã de sexta-feira é para você que me escuta. Para você, quem é Jesus? A pergunta feita por Jesus no Evangelho de hoje, e vós, quem dizeis que eu sou? Exige um comprometimento pessoal. Pedro corajosamente mostrou sua crescente lealdade ao afirmar que Jesus era o Cristo de Deus. Nesta confissão, Pedro quis dizer que Jesus era Deus, o Filho ungido pelo Pai, que veio ao mundo para realizar os seus propósitos. Mas quais propósitos? A maioria das pessoas do tempo de Jesus não tinham a menor ideia de quais seriam os propósitos de Deus. Eles esperavam um Messias triunfalista. E Jesus veio com humildade. Foi ungido por Deus para sofrer e morrer pelos pecadores. E os judeus estavam à espera de um rei Messias que trouxesse apenas libertação política para o seu povo. Jesus deixou claro que o preço que ele teria que pagar para seguir a confissão de Pedro num mundo que não apenas estava confuso a seu respeito, como também era contra seu ministério, seria um preço bem alto. O discípulo de Jesus também pagará esse alto preço, tanto nos dias de Jesus quanto no tempo presente. O discipulado de Jesus terá o seu preço. Seguir Jesus exige renúncia e dar a vida por amor aos seus irmãos. Esta é a mensagem para o dia de hoje. Peça a Jesus que ele te ajude a carregar a sua cruz e assumir o amor até o fim, até as últimas consequências, ainda que seja perder a vida por causa deste amor, principalmente amor ao próximo. Não se esqueça a promessa de Jesus:
Sua promessa é: quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus abençoe você e a sua família, paz e bem.